Bom pessoal, neste vídeo nós vamos falar do transdutor KS da Gefran, aí é modelo KS. Esse transdutor ele tem várias configurações, ele tem vários ranges de pressão. Veja aqui que ele é de 1 a 1000 bar, ele pode ser de 4 a 20 mA, de 0 a 10 volts, ou seja, o sinal de saída tem várias opções aqui, tanto de 4 a 20 mA como de tensão, e o range de pressão aí também. Aqui a conexão, onde é conectado aqui na hidráulica da máquina. Esse transdutor aí é usado em prensas e injetoras na área da indústria. Então no caso desse transdutor é rosca G 1/4, rosca a gás, mas também ele existe aí com rosca de meia polegada também. Aqui o conector M12, ele vem junto aí quando você compra o conector também, que seria de ligação elétrica aí. No corpo do transdutor ele marca algumas informações aí, como o range de pressão, a saída, se é de 0 a 10 volts ou de 4 a 20 mA, a alimentação também. Então, tem algumas informações no corpo do transdutor. Nós vamos descer um pouco aqui. Esse transdutor aí, ele tem várias opções aí de alimentação. Veja aqui, 0 a 10 volts, de 11 a 30, ou seja, de 10 a 30 volts, de 11 a 30 volts, de 15 a 30 volts. Então você pode aplicar aí uma tensão de acordo com o range aí de alimentação do transdutor. Vamos descer um pouco aqui. E veja aqui a rosca está marcando G 1/4. No caso desse G meia polegada. Aqui mesma coisa, aqui também. Esse é exatamente aquele que nós mostramos, né? Conector M12, rosca G 1/4. Está mostrando aqui o desenho do transdutor, as medidas. E está dizendo aqui que o sextavado é chave 22 mm. E está dizendo que a rosca é G 1/4. Aqui está dizendo que a rosca é meia polegada, G meia polegada. E aqui está dizendo que a chave aqui, o sextavado, é 27 mm. É o conector M12 esse. Tem mais algumas informações. Vamos voltar aqui. Ver se tem aqui. O cabo também é com malha. Tem algum lugar aqui está marcado o cabo com malha também. Aqui está mostrando aqui os conectores. Então aquele que nós mostramos, conector M12, então é esse daqui, o Z-4 pinos. Veja que no conector é marcado o número do pino. Isso aqui nós vamos observar aí no esquema elétrico de ligação. Então nós falamos aqui do conector M12, 4 pinos. Veja que ele vem marcado o número do pino para você saber onde que vai ligar cada fio, o 1, 2, 3 e 4. Aqui está mostrando também. Aqui que está mostrando o cabo, cabo tipo manga, é um cabo com uma malha. Ele vem aí protegido com uma malha metálica. Então, cabo manga. Tem algumas informações aqui também sobre ele. E aqui ele está falando sobre o sinal, aqui como que ele é alimentado. Quando ele está dizendo aqui a saída de tensão, então nós olhamos para esse esquema elétrico. Quando é a saída aí de corrente, nós olhamos para esse esquema elétrico. Então como nós usamos aí bastante o de 0 a 10 volts na saída, então nós olhamos aqui, por exemplo, aquele eu falei que é o Z. Então eu venho aqui no esquema elétrico e vejo aqui no pino 3, ele está dizendo que é
alimentação positiva, se eu estou alimentando ele com 24 volts, então aqui seria o 24 volts positivo. Ele está dizendo que o 2 é o negativo da fonte aí que eu estou alimentando. E o 1 ele está dizendo aqui que é o sinal de saída, é aquele sinal que se é de 0 a 10 volts, então ele manda aí o sinal no CLP. Então veja que eu estou me referindo ao conector M12, o Z. Se eu estivesse me referindo a esse modelo aqui, que seria o TK, veja que já era uma outra ligação. Aqui seria o E. Então veja que o E seria uma outra ligação. Ou seja, teoricamente os pinos é o mesmo, só muda o conector DIN. E o C também é o mesmo, só muda o conector também. Veja que a ligação da numeração dos pinos é a mesma, só muda o conector. Então eu olho para a letra, aqui que eu estou me referindo, se eu comprei aqui o M12, então venho aqui no esquema elétrico, o Z, então o pino 3 alimentação positiva, o pino 2 alimentação negativa, e aqui o sinal. Se eu quiser medir qual que quanto o valor de tensão que ele está mandando lá no CLP, eu coloco a ponta preta do multímetro no 2, ou seja, lá no borne, ou medindo lá no CLP, né? Não direto no transdutor. Então o transdutor lá tem que estar com o conector normal, alimentado tudo, e daí eu vou medir lá na régua de borne na máquina. Normalmente é usado uma régua de borne de passagem, ou no CLP. Então, do negativo para o positivo aqui, se digamos que ele está aplicando, digamos que a máquina aí atingiu uma pressão de 200 bar, se o transdutor é de 0 a 10 volts e o range aí de pressão de 0 a 400 bar, então se eu estou aplicando aí 200 bar de pressão, entre o negativo e o sinal, ele vai dar aí um valor de 5 volts. Por quê? Se o transdutor é de 0 a 400 bar, ele só vai mandar 10 volts na saída quando ele atingir a pressão de 400 bar. Obviamente que se eu for aplicar, se eu estou usando uma máquina aí de 400 bar, então eu preciso colocar um transdutor um pouco maior, será de 600 bar. É sempre um pouco maior, não posso usar a pressão máxima aí, do transdutor. Então nós falamos sobre a ligação, nós estamos nos referindo ao conector M12, 4 polos. Então também aqui, se fosse de corrente, está dizendo que o 1 é a alimentação positiva e o 2 aqui seria o sinal que manda lá o sinal de corrente no CLP. Obviamente que o módulo do CLP, para receber o sinal de 0 a 10 volts ou sinal de corrente, o módulo, a entrada do módulo aí é diferente, né? Nós não podemos tirar um e colocar outro, tirar o de 0 a 10 volts e colocar o de 4 a 20 mA, não vai funcionar. Vamos descer mais um pouco aí, mostrando um pouco aí algumas informações do transdutor. Veja que aqui está mostrando os tipos de conector. Nós nos referimos ao conector M12. Então, quando você compra o transdutor, ele vem um conector como esse para você desmontar ele aí. Ele tem uma rosca aqui, então você desmonta ele aí e consegue montar. Tem um aqui, veja que ele tem também a numeração aqui no conector que você recebe aí. Então veja que aqui o 1, 2, 3 e 4. Então aí por dentro, onde você vai fazer a ligação dos fios, está marcando a numeração corretamente. E aqui seria quando nós vamos fazer aí a solicitação de compras. Nós configuramos aqui o transdutor. Nós usamos aí o KS. Então, se eu quero um de 0 a 10 volts, eu coloco aqui N.
seria um sinal de saída de 0 a 10 volts. Se eu quero com rosca de 1/4, eu coloco E, rosca G1/4, tem também de meia polegada também. O conector, nós falamos que é o conector M12, 4 polos, então é aquele Z que nós falamos aqui. Se é de 0 a 400 bar, que nós nos referimos essa sigla que eu uso aqui. MV não tem opção, e os demais aqui é padrão, né? 2130X e 00. Então aqui seria padrão aí. Vamos descer um pouco mais, ver se tem alguma informação. Aqui está dando um exemplo, né, de como fazer a solicitação de compras aí. Ele está falando aqui embaixo qual é o tipo de transdutor e tudo, está dando todas as informações corretamente. Aí, então falamos aí do transdutor KS da Gefran, é bastante utilizado na área da indústria, em prensas e injetoras. Beleza, pessoal? Até mais.